Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Olá, amigos, bem-vindos a mais este Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o servidor público Vonei Chucre. Boa tarde, Vonei, tudo tranquilo? Boa tarde, tranquilo não tá, né? Mas ainda não, tá quase. Tá. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai nos assistir agora e para quem vai nos assistir depois, né? Pela internet. No seu device, né? Pelo app da TV Floripa ou também pelo sintesp.org.br. E este Floripa em Foco acontece assim quase já numa eleição, uma importante eleição, onde daremos 6 votos numa tacada só, né? Vai ser uma eleição com uma fila bastante lenta, né? Uhum. Eu acho que vale a pena, né, Vonei, a gente se abster, a gente falar sobre esse assunto, né, as eleições. E, inclusive o Sintesp, que representa a categoria dos servidores públicos aqui no estado de Santa Catarina, o Sintesp na última semana fez uma apresentação de uma carta compromisso aos candidatos ao governo do estado de Santa Catarina, né? Que dia foi isso mesmo? Foi dia 27, na reunião estadual da direção da diretoria executiva e dos núcleos do Sintesp, uma reunião geral. E os 8 candidatos ao governo de Santa Catarina vieram? Foram convidados. O único que esteve presente foi o candidato Décio Lima. O Décio. E dos 8, 1 veio. Só o Décio apareceu efetivamente para fazer uma conversa com a gente e assinar um compromisso com a nossa pauta de reivindicações. Ele não prometeu que iria cumprir a pauta, mas disse que ele só pode construir o governo, caso eleito, com a participação dos servidores, né? A qual ele disse que é o maior patrimônio que o Estado de Santa Catarina tem, que são os seus servidores. Uhum. E o teor dessa carta, o que diz ali? O teor da carta é o teor de um comprometimento com o serviço público, né? Com a valorização dos servidores, com a valorização do serviço público em si. Uma das coisas que foi bastante indagada ao Décio foi a questão da privatização, da terceirização que está ocorrendo de forma bastante acelerada, por exemplo, no DEINFRA, que mais de 25 anos sem fazer concurso público, e agora quando abre o concurso público, abre para os engenheiros, mas todo o resto do DEINFRA fica sem concurso público, né? Como eu falei da vez anterior, em Joinville, dos 320 funcionários que tinha há 20 anos, hoje nós temos 3 na ativa. Do DEINFRA, né? Do DEINFRA. Em Joinville. Em Joinville. Todos os outros que se aposentaram, né, foram se aposentar, não tiveram, então, essa reposição, né, do concurso público. Falamos da importância do serviço e da valorização dos servidores públicos, né? Uhum. O Décio se apresentou como resposta a isso. Ele disse que ele era filho de professores e tal, e que ele disse o seguinte: olha, nós vamos, em 4 anos, vamos dobrar o piso salarial dos professores. Não o piso nacional. Não, ele vai dobrar o piso, que é o piso nacional. É o piso nacional que ele vai dobrar o piso em Santa Catarina. Promessa interessante, hein? E quando ele falou isso, ele disse assim: e o resto dos servidores? Ele disse o seguinte: se a gente valoriza um segmento dos servidores públicos, os outros, portanto, também serão valorizados, né? Então, nesse sentido, tem um compromisso de uma valorização do serviço público por parte do candidato Décio Lima, e que a gente está apresentando. Nós fizemos
um boletim onde nós apresentamos esse resultado todo. O resultado dessa conversa que a gente acabou tendo, que acabou não tendo um debate, que era a nossa intenção, porque os outros não compareceram, né? Foram todos convidados. Foram todos convidados. Tem sido uma tônica nessa campanha, de forma bastante surpreendente, que os candidatos não estão indo nos debates, né? Debate da CBN não foram, debate da Rádio Eldorado de Criciúma não foram. Do Sindicato dos Trabalhadores. Sindicato dos Trabalhadores, só o Décio Lino, dos trabalhadores da educação, né, também não foram. No debate com o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado também não foram. Tem sido a tônica, né, não aparecer nos debates e tal, né? É estranho, porque, em geral, os candidatos buscam esse tipo de evento, né? Porque tem que espalhar sua campanha, né? Tem que espalhar sua campanha. E, na verdade, tem que debater com a sociedade civil organizada, né? Eles vão debater com quem, né? Então, assim, é bastante estranho que isso tenha acontecido, que esteja acontecendo. Mas, naturalmente, que se aparece algum dos candidatos que estão no atual governo, seriam muito questionados, né? Porque esse governo tem massacrado os servidores públicos, né? Massacrado. Bem, né? Várias questões ficaram para trás. O não cumprimento da database em 8 anos de governo, né? 7 anos de governo, né? Não se cumpre a database. Que é 1º de janeiro, né? Que é 1º de janeiro, enfim. Que o próprio governo aí quem instituiu a database foi o governo anterior, o governador anterior, né? Que é o Colombo, e ele mesmo não cumpria a lei que ele mesmo promulgou. Então, assim, além disso, assim, o próprio serviço público, o serviço público em si é completamente desvalorizado, o que faz com que puxe para baixo, rebaixe o nível salarial dos trabalhadores do serviço público, né? Porque eles terceirizam, né? Embora o valor que eles paguem para a empresa que terceirizou o serviço seja um valor alto, o salário do trabalhador que vai trabalhar nessa terceirizada é mais rebaixado. Substituindo aquele que era de carreira, o terceirizado. E puxa para baixo o salário dos servidores. Eles sempre alegam a tal lei de responsabilidade fiscal, e o Décio disse que no estudo dele ele consegue comprovar que é uma política, é uma falácia, porque é uma política que eles utilizam, né, se utilizando da lei de responsabilidade fiscal, e ele falou, isso são questões contábeis, e a gente consegue provar que é possível, né, se você retirar vários desses incentivos fiscais que são dados para os amigos do rei, e ele falou que são 10 empresas que consomem praticamente 90% dessas isenções fiscais, que representam 6 bilhões, 5,8 bilhões, na verdade. Ao ano. De isenção fiscal. E ele falou que são 10 empresas que concentram 90% disso, 80%, 90% desses valores. Então, assim, na verdade, não está incentivando absolutamente nada de criação de emprego, né? Ele diz assim, eles estão cedendo a uma chantagem, porque aí esses empresários beneficiados ficam ameaçando de que, se não houver esse tipo de coisa, eles vão retirar as empresas para ir para outros estados. Ou não vão financiar as campanhas eleitorais, como tem rumor. É bem possível que isso seja o mais provável, né? Mas a alegação é de que são ameaçados de que vão retirar as empresas daqui de Santa Catarina e vão levar para fora e tal. Tipo uma revoada de 800... Isso está acontecendo. No governo Lula, né? Como eles falaram que ia ter, e que acabou se comprovando exatamente o contrário, muito pelo contrário, criação de várias empresas.
É impressionante como essa questão ela é importante ser discutida, né? Porque a gente viu o último caso agora do dono da Havan coagindo os seus funcionários a votar em determinado candidato. Inclusive, abrindo um parênteses... Aliás, um candidato que teve uma manifestação gigantesca contra ele. A gente já vai chegar ali. É um assunto que a gente vai debater, mas sobre essa questão de assédio sobre seus funcionários para que votem em X ou B, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal do Trabalho, hoje emitiu uma nota dizendo que isso é crime, não pode coagir seus funcionários a votar em quem quer que seja. Né? Dica do Ministério Público do Trabalho. Denuncie se isso estiver acontecendo na sua empresa. Sim, na sua empresa, na sua repartição. E você falou também que no último sábado, né, houve uma gigantesca manifestação em todos os estados do Brasil e ainda no Distrito Federal. Sim. Contra um certo candidato. Que capacidade ele tem também de juntar todos contra ele, né? Isso é admirável também, não? Sim, você chegou a participar dessa... Sim, eu participei da manifestação. Será que a gente pode dar o nome do Ele Não? Não vale a pena citar, né? Mas é a campanha do Ele Não, né? O coiso contra o coiso. Né? Mas é importante que se faça esse debate porque o sindicato tem responsabilidade sobre esse debate, né? Como eu sempre falo, o servidor público ele tem a capacidade de eleger o seu próprio patrão, né? Ele tem a capacidade de eleger o seu próprio patrão. Né? Então a gente tem que a gente tem que fazer esse debate na sociedade como um todo, porque da política, né, é que nasce o governador, é que nasce o deputado, é que nasce esse debate que é preciso ser feito. E é do governador que vem a política salarial, a política de valorização ou não do serviço público. Então, esse debate para o servidor público, em especial o servidor público do Estado, ele precisa ser feito, ele precisa ser debatido, ele precisa ser colocado todas as opiniões, a gente precisa escutar todas as opiniões, efetivamente, e dizer o seguinte, para que o servidor público preste atenção naqueles candidatos que estão dizendo que vão privatizar, naqueles candidatos que estão dizendo que o Estado é muito grande e que precisa ser enxugado. Isso significa que o teu emprego está em jogo. Significa que o teu emprego está em jogo. E aí, porque eu tenho estabilidade, não vou poder ser demitido. Isso também não é verdade. A própria lei de responsabilidade fiscal, que eles sempre utilizam, diz que num primeiro momento se cortam todos os cargos comissionados. E num terceiro momento, né, é possível sim a demissão de servidores, a corte de gratificações. A lei da responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, então preste atenção. Fala em cortar... Comissionados. A primeira medida é cortar da sua própria carne, demitir os comissionados. Mas o segundo passo é corte de gratificações. Pode chegar a uma situação desse tipo. Então, se a gente elege candidatos que estão comprometidos com a intenção de privatizar os serviços, isso pode acontecer, pode chegar no teu salário, pode chegar na tua gratificação. Então, é importante, portanto, discutir, debater esses assuntos, né? Quem é que se posiciona a favor de um Estado que garanta serviços públicos para a sua população, né? E quem é defensor de um Estado mínimo, né? Que corta os serviços públicos do modo geral. Então, esse debate ele é fundamental para o servidor público, é fundamental porque tem a ver com a carreira, com a profissão que ele escolheu. Né? Tem a ver com isso. Então, por isso, esse debate precisa ser feito. Esse debate precisa ser colocado ao ponto de a gente fazer essa discussão no nosso Congresso. Né? O Congresso vai discutir o resultado eleitoral, porque daí ele vai acontecer depois do processo eleitoral, com o resultado já formatado, consolidado, enfim.
E esse debate vai estar presente no nosso Congresso, né? Porque é de fundamental importância que a gente analise o quadro político, o quadro de quem foi eleito, inclusive para saber como é que nós vamos atuar perante o governo eleito. Né? Então, esse debate sobre o processo eleitoral, nós não podemos fugir. Né? Então, nós não temos que ter medo. O sindicato tem a responsabilidade de fazer esse debate, tem a responsabilidade de discutir, de debater isso, de colocar isso como como ponto de pauta nas nossas discussões, né? Porque não adianta você discutir a questão salarial pura e simples, a tua gratificação pura e simples, se a política do governo eleito seja uma política de acabar com o serviço público. Né? Então, isso precisa ser debatido e a gente faz esse debate com toda a intensidade, ao ponto de a gente ter feito esse boletim, né, que a gente gostaria que a TV Floripa apresentasse. Né? A gente vai pedir para o Fernando colocar na tela. Colocar na tela o boletim que dá conta dessa reunião com os candidatos, que era para ser com os candidatos. Com os candidatos, e enfim, foram todos convidados. É bom que se diga só sempre. O Décio Lima é que veio ali para se comprometer, dialogar com os trabalhadores estaduais. Né? Muito bem. E você citou aí a questão do Congresso, né, do Congresso do Sintesp, que acontece de 22 a 24 de novembro, aqui na capital Florianópolis, Sim. Novembro de 2018. No Hotel Morro das Pedras. No Hotel Morro das Pedras, durante 3 dias, né? 22, 23 e 24. E você falou há pouco, antes de começarmos o Floripa em Foco, de que já está definido o número de delegados que irão participar desse congresso? Nós estamos discutindo ainda os últimos detalhezinhos, mas em termos de números, dá em torno de 150 delegados. Né? Do estado inteiro? Eleitos nas assembleias regionais. Para 3 dias de debate. 3 dias de debate. Vai ser um bom debate. Nós estamos agora confirmando só alguns palestrantes, porque alguns que nós convidamos não vão poder participar, né? A Maria Lúcia Fattorelli está confirmada. Não, a Maria Lúcia Fattorelli foi uma que teve que desmarcar. Né? Ela estava confirmada até há pouco tempo e teve que desmarcar por conta de um outro compromisso internacional, inclusive, ela falou. Olha. E aí... então vem um outro economista também que faz parte do mesmo grupo que ela faz e que foi indicado inclusive por ela para fazer que faz parte do movimento Auditoria Cidadã da Dívida. Então esse debate está garantido também lá, né? Nós estamos trazendo também o representante do DIEESE. Enfim, o Zé Álvaro Cardoso e também o diretor do DIEESE nacional. Também vai ter um debate bastante intenso. Então, nosso debate vai ser exatamente para a gente analisar o quadro político em que a gente vai estar inserido a partir do ano que vem, né? E as discussões que a gente deve fazer e qual os números que a gente tem que apresentar, inclusive para o governo, para dizer, olha, nós temos condições de ter reajuste aqui, de ter o reajuste da database, né, de ter esse comprometimento e tal. Inclusive, a data da chamada lei da database, próprio dia 1º de janeiro, nós queremos fazer um debate porque vamos colocar a situação de agora, exatamente desse ano. O que pode acontecer? Né? Com certeza, o governador não será o mesmo. Isso é uma certeza absoluta, né? Porque não tem o candidato não pode se reeleger. O Pinho Moreira também não se candidatou, então ele também não pode ser eleito. O próximo. Né? E o governador anterior não pode ser para reeleição. Então, com certeza vai mudar, com certeza absoluta, muda o governador. Né? E a database, ela exige um decreto governamental que diga qual é o índice. Por lei tem que mandar o decreto. Né? Essa é a lei da database. A lei da database diz
que o governador, né, tem que mandar para a Assembleia o índice de reajuste a partir do dia 1º de janeiro. Então, nessa situação, a gente vai ter um outro governador e o governador anterior, em caso de o governador atual, o seu partido político, né, perder a eleição, ele pode, por exemplo, colocar um jacaré dentro da coisa, dizendo que o aumento é dos 8 anos que não ficou sem aumento, vai tudo agora. Ele pode, Ele pode, faz um decreto governamental e a partir do 1º de janeiro o governador que entra tem que pagar esse aumento. Ou ao contrário, né, ganha um governador ligado ligado ao atual governo e diz que o índice é zero, né? Ou seja, como se nós não tivéssemos um processo inflacionário no Brasil, enfim. Então, tudo isso é possível. E aí, o que a gente quer fazer aqui? A data mude para maio, que foi a nossa sugestão, 1º de maio. Como todos, porque o governador é eleito, né? O governador está eleito, ele entra em 1º de janeiro, ele vai ter em 4 meses ele vai descobrir como é que está a receita, como é que não está, e ele pode mandar para a Assembleia Legislativa um decreto dizendo o valor do aumento, do reajuste e tal, da database, até porque ele já vai ter 4 meses de arrecadação e vai ter uma projeção até o final do ano para poder ver essa... E o governo aqui no estado congelou por 2 anos os investimentos. Esse prazo já terminou? Não, o decreto ainda não. O decreto termina no ano que vem. No ano que vem. Não deu 2 anos. Isso termina no ano. Não vão reeditar isso? Não, provavelmente não, mas o que acontece é que a PEC 95, né, a emenda constitucional 95, congelou os investimentos em saúde, educação, na infraestrutura e tudo mais, por 20 anos. Né? É engraçado que a gente vê hoje os candidatos disputando a eleição dizendo que nós vamos trazer mais verbas para Santa Catarina, porque vai lutar para ter mais verbas para Santa Catarina. Quando teve a oportunidade, votou por esse congelamento. Então isso tem que ser debatido. Quando teve a oportunidade, vários candidatos que estão aí, sendo candidatos à reeleição, sendo candidatos ao Senado, sendo candidatos quando tiveram a oportunidade de votar contra essa emenda, votaram a favor de congelar durante 20 anos e agora vem com a maior cara de pau dizer que vai lutar por mais verbas para Santa Catarina. Né? Discurso aceita tudo, né? Exatamente. O papel aceita tudo, né? Enfim. Floripa em Foco do Sintesp com o Volney Chucre, diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público aqui no estado de Santa Catarina. Falando, entre outras coisas, à véspera de uma importante eleição nacional, né, sobre a importância de você, telespectador, eleitor, se inteirar do assunto e ficar atento às propostas de todos os candidatos e principalmente as propostas que visam fortalecer o serviço público, dignificar o servidor público, né, e prezar pelo erário público. Né? Sim, mas é bom prestar atenção no que eles dizem sobre o serviço público, né? Porque tem gente que diz que vai vender tudo. Vai vender tudo. Que nem o BESC, Banco do Estado de Santa Catarina, está falando, tem que vender, e nem estava nessa situação toda. É questão de decisão política. É decisão política, e é isso que a gente precisa fazer um debate sério sobre isso, porque o sindicato não é só para reivindicar salário ou coisa, mas é reivindicar um serviço público de qualidade, boas condições de trabalho, né? Não adianta... eu lembro de 2012, né, em que os agentes penitenciários fizeram uma greve e eles não queriam 1 centavo de aumento. 1 centavo. A única reivindicação que eles queriam era condições de trabalho. Queria concurso público, condições de trabalho, mais gente para trabalhar.
Em 2012, é? Em 2012. Nós fizemos uma greve, nós nem chegamos a fazer a greve, nós ameaçamos fazer a greve, fizemos algumas paralisações, ameaçando fazer uma greve de verdade, exatamente por falta de condições de trabalho. Eu lembro também que na saúde foi feito a mesma coisa. Não tem profissional suficiente para trabalhar. Isso sobrecarrega quem está trabalhando, estressa quem está trabalhando. Né? O agente penitenciário vive estressado, né? Pela própria natureza da profissão. E aí, agora tu imagina, agora a gente pode até falar, mas no dia em que o São Pedro de Alcântara explodiu daquela forma e tudo mais, tinham 6 agentes para conter 1.200 homens. 6 agentes. Naquela revolta que teve no presídio de São Pedro de Alcântara. Então, como que 6 agentes vão conter 1.200 homens? Então, assim, a gente fez uma greve para ter melhores condições de trabalho, né? Porque essa não é uma condição. E a solução não é privatizar, como está se fazendo, né? Privatiza. Até porque nós estamos reivindicando que o agente penitenciário seja uma carreira de Estado. Como que privatizar? É a mesma coisa que privatizar a polícia militar. Então a gente faz esse debate, né? Então nós somos contra a privatização, somos contra a terceirização. Não somos contra os terceirizados, nem, né, contra os trabalhadores, mas somos contra o serviço público ser privatizado, né? Claro, ser sucateado público, e tudo mais. O serviço é público, né? Já está no nome, né? Público. Né? O serviço ser, digamos assim, eles vão cada vez mais deteriorando as condições de trabalho e tudo mais, né? Muitas vezes forçando as pessoas a se demitir pelo baixo salário. Enfim, a gente tem uma rotatividade que a gente não deveria ter dentro do serviço público. Muito, né? Caso de estresse crônico. Faz o concurso, trabalha um tempo e vai embora. Ou no caso da educação, por exemplo, nós temos metade dos professores são ACTs. Temporários. Né? São temporários, fazem um acordo, né, de trabalho temporário. Né? Não tem 13º, não tem férias, não tem isso, não tem nada, absolutamente nada. E a vaga existe. A vaga está lá, ela é de professor. Porque o ACT se justifica, né, o trabalhador temporário se justifica quando eu, professor, ou eu, agente penitenciário, me adoeço, não tenho substituto, não tenho uma pessoa que vá me substituir, então faz um processo seletivo, vai me substituir. Mas isso não pode ultrapassar a 3-4% do total. Dos professores. E aí, nos professores é 50%, cara. Mais da metade são ACTs. ACTs, então 50% é um absurdo. Enfim. Pois então, para fechar, parabéns, né, ao Sintesp, aos sindicatos que abraçaram a causa aí de defender o servidor e o serviço público, né? Estamos próximo dos 30 anos da nossa fundação, da nossa Constituição Federal e da fundação do Sintesp. 1988. Em 1988. Parece que foi ontem, né? 1988, 30 anos deste sindicato, junto com a Constituição que eles chamam de cidadã, né? E que eles estão rasgando a cada momento, né? Uma folha por dia. Uma folha por dia. Pois bem, Volney, o nosso próximo encontro, então, será já após a eleição presidencial, governamental, de deputados, senadores e deputados federais. Tranquilidade nessa última semana, né, para manter a paz de espírito. E a gente se vê na próxima terça-feira, 12h30. Na próxima terça. E obrigado você, telespectador. Reveja o bate-papo com o Volney Schucker, diretor de imprensa do Sintesp, daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.
Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.